Olá, boa tarde a todos. O meu nome é José Luís Neves, sou o responsável comercial da Setor em Portugal. E desde já os meus agradecimentos à Associação Passive House por nos dar a oportunidade de apresentar as soluções da Setor para a envolvente opaca da fachada relativamente a este projeto, dando aqui início à sessão. Nós tivemos a oportunidade de estudar o projeto um pouco mais ao detalhe para poder-vos fazer uma apresentação dos sistemas que temos, das duas variáveis que vos vamos apresentar para o projeto em causa. A Setor em Portugal, no que diz respeito à envolvente opaca de uma fachada, tem duas soluções possíveis de podermos aplicar em edifícios, que é o denominado sistema ITE, isolamento térmico pelo exterior, e fachada ventilada. Aqui neste slide conseguimos encontrar os principais argumentos que devemos ter em conta, os principais condicionantes para podermos escolher o melhor sistema para cada projeto, e temos um comparativo desses mesmos itens relativamente entre o isolamento térmico pelo exterior e a fachada ventilada. Solução proposta com fachada ventilada por parte da Setor. Nós temos de diversas soluções, temos desde fachadas ventiladas contínuas, o sistema Setor Ventec-R, que é uma placa de vidro reciclado com um barramento armado, o mesmo sistema, mas em vez de ter o barramento armado com cerâmico, e aqui neste caso com placas com painéis de vidro, estes três sistemas sem juntas. As fachadas ventiladas descontínuas, temos desde cerâmica, vidro, fotovoltaicas, pedras. Isto são todos sistemas certificados em termos do seu conjunto. Indo aqui mais ao detalhe relativamente ao projeto, como nos era colocado como exercício três cidades distintas, em Bragança tínhamos uma necessidade de IU de 0.25, uma necessidade um pouco maior. Nós fizemos um pequeno estudo, e isto é apenas uma proposta baseada na composição da parede, onde colocamos aqui os diversos produtos anteriores à fachada, e para podermos cumprir o valor aqui exigido, temos que colocar um isolamento em lã de fibra de vidro de 12 cm de espessura. Para este projeto consideramos um total de 201,71 metros quadrados. Uma fachada ventilada normalmente é composta por esquadros fixos e esquadros de dilatação. Estes quadros têm importância respeito à resistência térmica, porque também têm 6 cm, portanto o espaço entre o perfil e a fachada ventilada para poder fazer a convecção. Consideramos o isolamento de 12 cm, mas não um isolamento na sua globalidade, ou seja, consideramos um sistema de 6 cm mais 6 cm, com juntas desencontradas, de forma a protegermos também essas juntas. Em Coimbra, a necessidade do valor U não era tão exigente, e aí mantivemos a composição da parede e consideramos um isolamento com lã de fibra de vidro de 8 cm. Mais uma vez, em duas camadas, 4 mais 4, a sobrepor juntas, e aqui, como não existem esquadros com tanto comprimento, ficamos com uma câmara de convecção de 3 cm de espaçamento. O mesmo se passará em Faro, se bem que aqui consideramos uma lã já com 6 cm, cumpre-nos o valor U exigível, a câmara de ar mantém-se, em termos de câmara de convecção, mantém-se igual. Aqui, quer em Faro, quer em Coimbra, é preciso ter atenção às fontes térmicas dos quadros, porque como já estamos a trabalhar com longitudes diferentes, a composição dos próprios quadros tem uma ponte térmica que é preciso ter em conta. Os nossos quadros, que era o que foi apresentado para Bragança, estão certificados pela Associação Passive House. No que diz respeito às soluções que nós propomos para isolamento térmico pelo exterior, mais uma vez existem diversos tipos de soluções no que diz respeito a isolamento térmico pelo exterior. A STO tem vários sistemas e variam principalmente pela placa de isolamento que vamos utilizar e também pelas argamassas, que serão minerais ou orgânicas. Aqui prende-se mais com o facto de terem mais resistência, uma argamassa orgânica, portanto em termos de durabilidade iremos melhorar o edifício. Para a zona de Bragança, propusemos um EPS cinzento, que nós chamamos um EPS grafitado, que tem uma condutividade térmica de 0.031 e bastaria-nos, neste caso em concreto para Bragança, 10 cm de espessura para podermos ir buscar o eficiente U que nos é solicitado. Aqui, um pouco ao passo, com a fachada ventilada, aconselhamos que o isolamento seja colado em duas fases, 5 mais 5, por fazermos tais 10, e uma vez mais sobrepor juntas. Já vos explicarei um pouco mais à frente o porquê desta recomendação. Para Coimbra já podemos baixar a exigência para um EPS branco, que tem uma condutividade de 0.037 e portanto em Coimbra conseguimos cumprir o valor 1 com um isolamento de 8 cm.
cá está, 4 mais 4. Em Faro, bastaria-nos um valor de 6, deixava-nos muito próximo do valor requerido. Neste caso temos que ir para 8 e ficamos muito abaixo da necessidade do projeto, portanto aqui optaríamos então por fazer 4 mais 4. Indo um pouco mais aos detalhes construtivos do projeto em si, portanto nós pegamos aqui em 5 situações que são bastante importantes. Aquilo que vos falava mais atrás de fazer a colagem através de 2 fases, dividindo a necessidade da espessura de isolamento. Se as paredes não tiverem uma planidade perfeita, poderá acontecer este tipo de casos que vai gerar aqui uns vazios e que na certificação Passive House estes vazios são um problema. Ao colocarmos depois uma segunda pele, iremos rebater e proteger relativamente a este tipo de defeitos. Daí a tal colagem por 2 fases. Deveremos ter em conta também, não foi referido mais atrás ou não está no cálculo térmico, o tipo de buchas que vamos utilizar. Existem diversas, buchas em nylon, que não têm qualquer tipo de condutividade térmica ou criam pontes térmicas, com parafusos, com pregos, estas sim já criam pontes térmicas, e tendo em conta que os cálculos que fizemos devido à altura do edifício, iríamos utilizar 6 unidades por metro quadrado, ou seja, daria 1212 buchas, isto é algo que deveremos ter em conta no estudo mais atrás, no caso de virmos a utilizar buchas que criem pontes térmicas. No ponto 2, estamos a falar na zona de Lambrim, que é importante, e isto mais no que diz respeito à durabilidade do sistema. No sistema de ETICS, o que nós sugerimos é que seja aplicado nos primeiros 50 cm da fachada, e isto vocês veem aqui esta linha a preto, é uma argamassa de colagem e barramento impermeável, ou seja, que vai evitar com que a umidade de capilaridade não suba pelo isolamento. Esta cores que vêm aqui distintas, a placa é diferente da placa que estamos a utilizar em cima, a questão que vos falei é da umidade. Na fachada ventilada é um pouco mais complexo criar esta situação. O que vocês veem aqui é um perfil de arranque da fachada ventilada. A fachada ventilada deve estar no mínimo afastada a 15 cm do solo. Este perfil de arranque, vocês veem aqui um ponto de exclamação, porque o que nós colocamos aqui é alumínio, mas poderá também ser em PVC, já não cria pontes térmicas. E por baixo desse perfil o que recomendamos é fazer exatamente este pormenor que aqui está, ou seja, usar um pormenor de um sistema ETICS e colocar por baixo da fachada ventilada. Um ponto muito importante é que podemos fazer a ligação, e vocês veem aqui com o isolamento do edifício, e garantindo por isso que uma das normas Passive House relativamente ao isolamento, que consigamos fazer uma volta ao edifício com todo o isolamento, quer na parte de baixo, quer depois mais acima nas coberturas, que depois vos mostro um pouco mais à frente. Cá está o pormenor 3 do que diz respeito às coberturas. No sistema de isolamento térmico, esta linha preta, mais uma vez, é a argamassa impermeável, até cá abaixo à zona da cobertura, isto por causa dos salpicos de água, e vem aqui a ligação sempre entre o isolamento da fachada e o isolamento da cobertura, não rompendo com o isolamento do edifício. No sistema da fachada ventilada é um pouco mais complexo, verificarão que a lã vai até este perfil de coronação, porque temos que criar aqui uma saída de ar, senão a fachada ventilada não irá funcionar, e o que recomendamos para fazer aqui a ponta de ligação depois com a cobertura é que façam em sistema ETICS, exatamente como temos aqui deste lado, e vamos conseguir garantir a tal continuidade em termos de isolamento térmico. O ponto 4 foi porque nós analisámos aqui que existem aqui uns postes de madeira, pensamos nós que seriam fixos depois à fachada, e é importante também vos explicar que tipo de soluções é que existem para fixar elementos a uma fachada de ETICS, não prejudicando o isolamento térmico e dando resistência e durabilidade ao sistema. Existem vários tipos, depende muito do peso e do tipo de elementos que vamos colocar, se sofrem muito compressões de vento, se não. Um dos temas para este projeto em causa seria a aplicação deste acessório. Este acessório basicamente vem com a espessura que pretendemos, é fixo à parede e depois a placa virá a funcionar aqui faceada com este acessório, como vocês poderão ver aqui, e poderemos fixar elementos de carga, inclusive com vento. Na fachada ventilada é um pouco mais complexo, teremos que usar aqui um esquadro fixo à parede, temos umas fitas que vão criar aqui estanquicidade para não haver passagem de ar ou saída,
e poderemos então fixar aqui algum elemento que seja necessário. O ponto 5 tem a ver com as janelas. Aqui é um pouco mais complexo, depende muito do tipo de caixilharia que vai ser utilizada. Como saberão, o sistema Passive House recomenda que o caixilho seja fixo no sistema ETICS ou no isolamento. É preciso ter atenção que, no mínimo, do afastamento entre o caixilho e a face exterior do sistema ETICS deveremos ter no mínimo 4 centímetros. Para podermos ter estes 4 centímetros, por exemplo, se agarrarmos no exemplo de Faro, onde estamos a falar de isolamentos de 8 centímetros ou de 6 centímetros, se o caixilho tiver 7, já vamos para os 11 e já nos forçaria a usar um isolamento com 11 centímetros no mínimo, para podermos respeitar o tal voo de 4 centímetros da placa. Portanto, isto é algo que teremos de ter em conta, e aqui entra sempre a parte importante do arquiteto, de poder conciliar todos os sistemas, por forma a que a certificação Passive House seja possível de ser obtida. Recomendamos sempre a aplicação de fitas de estanquicidade, que são fitas expansíveis e que vão isolar em termos de entrada de ar e de umidade, e também o isolamento, neste caso com o produto da Stowguard, uma membrana líquida para garantir a estanquicidade ao ar. Em jeito de conclusão, nós colocamos aqui uma série de marcas que são associadas à Associação Passive House, por uma razão muito específica, porque existe sempre aqui alguém, neste caso nós consideramos o arquiteto, que terá que fazer a conciliação entre todas estas marcas, por forma a conseguir com que todas elas integradas funcionem como um projeto Passive House. Só para baralhar, nós nossas soluções, quer de isolamento térmico pelo exterior, quer de fachada ventilada, já vos falámos de uma série de soluções que podemos utilizar, portanto imaginem no resto de todas as outras marcas a dificuldade que é conciliar todas elas para que o projeto em si funcione. Estes são alguns critérios que têm que ser em conta, eu não vos vou ler ao pormenor, vocês poderão ver, portanto há várias variáveis que poderão fazer pender o projeto de usar a melhor solução. Para nós, consideramos que o triângulo de sucesso será os aplicadores ou empresas especialistas, porque precisamos sempre de alguém que saiba aplicar um sistema, seja ele qual for, nas melhores condições. Temos os investidores e temos os arquitetos, e este triângulo tem que funcionar em uníssono para que as coisas funcionem na perfeição. Deixo-vos aqui algumas referências de projetos Passive House que a Stow já executou. Este é uma casa, neste caso aqui em Espanha, onde nos foi solicitado todo o apoio para ter a certificação Passive House. Outra também em Espanha com certificação Passive House. E aqui, para vocês terem uma ideia, deixo-vos algumas opções de acabamentos passíveis de serem utilizados no sistema de isolamento térmico pelo exterior. Não temos de estar agarrados a um branco, um castanho, algo que seja, podemos criar uma série de acabamentos distintos que nos diferenciam e permitem ao arquiteto ter uma criatividade que não esbarra numa limitação de cor ou de design. A Stow permite ao arquiteto criar e desenvolver acabamentos, inclusive fora desta solução, acabamentos por vezes idealizados com o arquiteto, nós conseguimos fazer. E aqui terminamos. Muito obrigado por permitirem fazer esta apresentação. Qualquer dúvida, estamos ao dispor.